Vamos nos aquietar, entrar na presença do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e Ele merece tudo. Nós não merecemos nada. É a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Amém? Vamos entrar na presença dEle, aquele momento de contrição. As crianças também. A gente pensa que elas não entendem, mas elas entendem tudo, mais do que a gente. Elas escutam, elas assimilam. Elas podem não assimilar tudo o que acontece aqui, mas quando acabar o culto e perguntar alguma coisa, ela vai dizer do que aconteceu. Então, vamos nos aquietar agora e entrar na presença do Senhor. Amém? Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, queremos te agradecer, Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado todos os dias, toda hora, todo instante, ó Deus. Deus nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sonda os nossos corações, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz com a Tua palavra fala, Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Queremos estar atentos ao Senhor, queremos estar atentos à Tua voz, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, do menor que está aqui até o maior, Senhor, não sai do mesmo jeito que entrou, ó Deus, porque a Tua palavra, ela fala, sozinha, não precisa de ninguém, Senhor. Quando o Senhor quer falar, o Senhor fala. Senhor, nos orienta, nos guia, Senhor, nos Teus caminhos, todos os dias nos fortalece. Renova nossas forças, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele Deus que não muda, como a Tua palavra diz, aquele Deus que permanece presente nas nossas vidas. Muito obrigada pela Tua fidelidade, ó Deus. Senhor, ser com o grupo de louvor, ser com o pregador desta noite, ser com tudo que vai acontecer aqui neste culto, porque o único merecedor, digno de toda honra, de toda glória é o Senhor. Muito, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado todos os dias e a Tua palavra fala em nossos corações. O Senhor não solta nossas mãos nunca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, apresse os passos daqueles que ainda estão por vir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Vamos abrir no livro dos Salmos, capítulo 29. Salmos, capítulo 29, do 1 ao 11. Como é que vai ser? O primeiro versículo eu vou ler. Os demais versículos, do 2 até o 10, tem irmãos aqui, nossos queridos irmãos, que eles vão ler. E vai estar aqui, ó, tá certo? E o 11, que é o último, a igreja toda lê juntos. Amém? Para a honra e a glória do Senhor. O primeiro versículo: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Quem é o segundo? O papelzinho que eu dei. Eu vou ler então. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. O terceiro. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. Glória a Deus. O quarto. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Versículo 11, a igreja toda. O Senhor... Glória a Deus. É isso aí. Vamos estar atentos à voz do Senhor. Amém? Porque Ele nunca deixou de nos abençoar. As nossas lutas é que faz nos esquecer disso. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Vamos glorificar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Como é bom estarmos aqui para louvar a Deus. Convido a todos a se colocar de pé nesse momento. Que você possa exaltar ao Senhor. Que você possa louvar a esse Deus que é Rei de toda a terra e céu. Assim como essa canção que nós vamos cantar hoje, ela fala. Ele é o Cordeiro Santo e fiel. Esse Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas, dia após dia. E hoje é um privilégio para mim e para você estar aqui para louvar e glorificar a esse Deus. Amém? Então que nessa noite você possa exaltar ao Senhor, cantando essa canção, Filho de Deus. Vamos louvar. Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel, por me amar, Ele se entregou, com gratidão darei louvor. Filho de Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel, por me amar, Ele se entregou, com gratidão darei louvor. Minha força e libertação, o Deus que me salvou, esperança e redenção, teu amor me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Diante de tua majestade, minha alma cantará. Santo, Santo,
Diante de tua majestade minha alma cantará. Santo, Santo. Você pode louvar. Diante de tua majestade minha alma cantará. Santo, Santo. Diante de tua majestade minha alma cantará. Santo, Santo é teu nome, Senhor. Santo, Santo, Santo. Cantarei, cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Cantarei ao Senhor, bendirei ao seu nome. Aleluia. Que nós a cada dia venhamos estar dispostos a servir, não só fazendo aquilo que muitas vezes eu acho que aos meus olhos está correto, mas às vezes fazendo aquilo e na verdade nos faz renegar algumas coisas, de olhar para a vida do nosso irmão e muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa que eu ou você, nós não, tínhamos um receio, algo meio estranho acontecia, de não querer me envolver, de não querer estar perto. Mas o Senhor, Ele nos ensina na palavra dEle, que nós, como igreja, nós precisamos ter esse elo, essa comunhão, essa aproximação de irmãos, e é isso que fortalece a vida da igreja, é estarmos juntos num propósito que é de adorar esse Deus maravilhoso, amém? Então que nós continuemos adorando a Ele, cantando essa canção de Jesus, meu guia é, que você possa louvar de todo o teu ser, com todo o teu ser e de todo o teu coração. Jesus, Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor,
Jesus. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus te dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, ser a igreja nele, nele confiarei. Nova igreja, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia. O que seríamos de nós, meus irmãos, se não fosse o amor desse Deus? O que seria da minha e da tua vida? Será que hoje, neste dia, nesse exato momento, estaríamos aqui louvando, exaltando, se não fosse esse Deus maravilhoso, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino de luz, onde nós aqui podemos fazer a sua vontade, onde nós temos a palavra como regra de fé e prática, onde nós podemos olhar para os nossos irmãos e amá-lo e andar junto, porque nós somos corpo, e saber que Jesus é o nosso guia. Tem coisa melhor, meu irmão? Que a mão poderosa do Senhor está sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas. Não há coisa melhor. A palavra de Deus diz que a graça de Jesus basta em nossas vidas. E Ele, como Deus todo misericordioso, Ele continua sendo o mesmo, nos guiando, nos conduzindo para a glória do nome dEle. Amém? Vamos continuar louvando. E nesse momento você pode estar ofertando e dizimando. Amém? Vamos louvar a Deus. Enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. maravilhoso, Maravilhoso é estar em tua presença. Glória a Jesus. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. como é maravilhoso poder contemplar, Senhor, tua majestade. Como é bom poder cantar louvores ao teu nome, Senhor. Igreja, o corpo de Cristo, nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Senhor, que esses louvores possam ter chegado até a Ti. Que a Tua igreja, Deus, cada dia possa viver uma vida de louvor verdadeiro ao Senhor. E não só aqui neste momento onde nós nos reunimos, mas que seja em toda a nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, por cada irmão, Senhor, que chegou aqui nesta noite. Senhor, obrigado pela comunhão, obrigado, Senhor, por esta igreja, Senhor, existir aqui neste lugar. Porque onde nós temos um lugar para nos encontrarmos e adorar ao Senhor, para nos reunirmos. Obrigado porque o Senhor coloca, Senhor, pessoas em nossas vidas, irmãos verdadeiros, que ao cairmos nos levanta. Quando estamos precisando e necessitados, os irmãos oram, os irmãos vão em busca, e isso é ser igreja, Senhor. É estarmos um ligados com o outro, porque somos corpo do Senhor. Obrigado por este momento de culto. Continua, Senhor, falando conosco,
através da tua palavra. É o que eu te oro e já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Gente, os avisos também faz parte do culto. E vamos para os nossos avisos agora, tá? Terça-feira tem o nosso culto de oração, às 19h30. Venha estar conosco, vamos orar juntos. Sabemos que todo mundo faz isso em casa, mas é bom estar aqui na comunidade, aqui na brasa, né? A brasa fora do braseiro, ela se apaga. É bom estar aqui, venha conosco. Quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto de doutrina. Venha também participar dos cultos do dia de semana. Amém? E domingo tem a nossa EBD, que é às 18 horas, e às 19 horas é o nosso culto. Amém? Quero dar as boas-vindas, estou vendo alguns visitantes. Que Deus abençoe vocês. Sinta-se abraçado por essa comunidade aqui, Amém? Que Deus os abençoe. A palavra está com o pastor agora. Meus irmãos e irmãs, a graça de Cristo para todos, boa noite, muito bom poder revê-los, reencontrá-los. Momento de gratidão, bem-vindos a que nos visitam. Só quero complementar alguns avisos já dados. Depende como for, só vai me orientando aí, tá? Os irmãos não se preocupem, está ajustando aqui, mas a gente chega lá. Meus irmãos, eu acho que toda igreja, ela tem que ter em algum nível, algum tipo de preocupação social. E quando eu falo preocupação social, nada que interfira naquilo que é a sua função principal, que é pregar o Evangelho. Estávamos agora na EBD falando sobre isso. Porém, quando não temos iluminação pública, quando não tem saneamento básico, quando a água não chega em casa, isso muitas vezes parte talvez de uma alienação religiosa. E esse é um direito do cidadão, porque às vezes nós não fazemos. E é em função disso que eu queria convidar todos os participantes, os moradores daqui de Alameda. Tem um grupo de pessoas que estão se reunindo para retomar e reabrir a associação de moradores. Daqui da igreja tem 2 pessoas que vão fazer parte dessa diretoria. Eu estou aqui com um edital de convocação. Eu não vou participar, não é o meu dom, não é a minha função, mas como morador, vou fazer o possível para estar lá. Essa convocação é para o dia 7 de agosto, agora no próximo sábado. Para quem mora em Alameda, fica aqui na esquina, nessa edificação aqui, na esquina quase em frente ao Caldeirão. Então, é bom os irmãos se interarem disso aí e saberem, né? Nós moramos numa comunidade, e como comunidade temos direitos e temos deveres. Então, isso tem a ver, inclusive, com outro assunto que às vezes tem a ver com votar mal, mas isso não é o tema agora. Então, somente avisando para os irmãos. Vou chamar as crianças, só um minutinho, Neide. 2 avisos importantes. Estamos programando agora para o mês de setembro um retorno às atividades que nós temos como igreja. Temos algumas atividades extras, tais como cultos jovens, reunião de homens, pessoal dos casais também, reunião de casais, tudo para retomar agora em setembro. Hoje pela manhã temos uma reunião com o presbitério e definimos também com as lideranças. O grupo de homens vai voltar com a nova liderança. Então eu peço muito aos homens casados, meus irmãos, vamos nos juntar, vamos reunir. Vamos fazer isso com graça, com fôlego, né? A gente vê muita discussão aí, mas é uma discussão antibíblica. Vamos falar sobre masculinidade, mas não sobre machismo.
Compreender também que um grito e que uma opressão psicológica também é violência. E a gente tem como homens tratar desses temas. E a nova liderança, que já está incumbida de sair, vamos tratar. Então, convido os homens casados, quando tiver mais próximo, mas de antemão já está sendo feito o convite aqui. Os casais também voltam em setembro, no penúltimo sábado de setembro, tem volta casais. Vai voltar também a atividade com jovens, volta também. E o pessoal do evangelismo também, que está com a nova direção também, uma nova liderança do evangelismo e do discipulado, também voltando. Meu irmão e minha irmã, tem muito trabalho, tem muito que ser feito. Jesus, quando olha para os campos, Ele vai dizer o seguinte: os campos estão brancos para a ceifa. Orem ao Senhor da seara, para que mandem trabalhadores. Você, quando senta nesse banco, você não está numa plateia, você é um participante do culto. O auditório é Deus. Deus está olhando o nosso culto. Participamos do culto, envolvemos com o culto. E o culto não se faz apenas aqui, porque se você não canta, se você não toca, se você não prega, e quem disse para você que tudo que se faz tem que ser feito aqui dentro? Tem muito para ser feito. Então eu conto com os casais, conto com os homens, conto com o pessoal que quer ir para a rua evangelizar. Então trabalho tem, se envolva, se envolva. E o outro assunto que também tem a ver com envolvimento, no penúltimo domingo desse mês, dia 22 de agosto, nós teremos uma assembleia. Para quem não sabe, uma assembleia é um momento quando nós tratamos os assuntos internos da igreja. Membros e congregados, venha participar. Tem muitos assuntos que você precisa ficar informado. Temos o comunicado sobre o presbitério, temos a eleição do presbitério e a continuidade ou não do ministério pastoral. O membro vai votar. E é assim que fazemos. Então, você que é membro, você que é congregado, participe, se envolva com a igreja. Se você tem vindo para a igreja e não criou esse vínculo, temos uma sala de discipulado. Toda pessoa que quer participar já é cristão, mas quer participar tem que passar pelo discipulado. Temos classe de adultos, temos classe de jovens, classe de crianças. Como igreja, temos avançado, mas precisamos que vocês se unam como membros de uma comunidade. E eu sei que você vai fazer isso. Então, não esqueça, dia 22 de agosto, mas até lá, você vai ficar muito bem informado, que a gente não vai deixar de avisar todos os domingos. Eu queria chamar aqui Neide, vamos orar por ela, pedir para as crianças. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua graça, direção e orientação. Toma Neide nas Tuas mãos, que aquilo que ela irá falar fique incutido na mente de cada criança. E nós que estaremos aqui, ajuda-nos. Ser conosco e nos conduz a Tua boa graça, pela Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 8. Se por acaso você vê e não tem Bíblia, você pode acompanhar você pode acompanhar o texto aqui. Já voltou aí a internet? Já? Não, né? Já voltou? Estava com problema na internet, não estava conseguindo fazer transmissão. Já está? Não vai ser transmitido, mas está sendo gravado o culto. Então, se de repente você quer rever o culto, no canal do YouTube vai estar, mas não está transmitindo por conta de um problema com a internet, então não vai transmitir, mas depois o culto fica postado. Você entra lá no canal do YouTube da igreja lá e depois você acompanha. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Enquanto você abre o texto, lê, esteja orando por você, orando por mim, para que Deus fale ao coração da sua igreja. A palavra é dele, a vontade é dele. E eu queria pedir que nesse momento entre em contrição, fale com o Senhor. Todo impedimento, toda dúvida, ansiedade do coração, ajuda no Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença.
Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém, Senhor. Ajuda-nos pela tua palavra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija e exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate. Acabei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meus irmãos, na terça-feira, semana passada, o culto excepcionalmente aconteceu na terça-feira. E tinha um grupo de irmãos aqui. Quem estava aqui lembra que nós usamos esse texto. Eu já tinha durante a semana, porque aconteceu na terça, mas na segunda-feira eu já tinha um texto pronto, um texto preparado, Joséilton, um texto quase organizado. E na terça-feira, depois que eu saí daqui, esse texto me inquietou. Das 13 cartas que Paulo escreve, há 2 cartas que me causam, a expressão seria, me causam um misto de piedade e temor. A segunda carta que ele escreve aos Coríntios e a segunda carta que ele escreve a Timóteo. Por quê? Porque são cartas em que Paulo expõe o coração de um homem que sofre pelo Evangelho. Coisa que essa geração dos nossos dias não quer fazer. A gente quer um Evangelho para nos servir, mas não quer servir o Evangelho. A gente quer usar o Evangelho como se fosse uma varinha de condão, onde eu peço 3 desejos e esse anjo, ou esse gênio da lâmpada que eu esfrego para lá e para cá. Mas padecer pela causa do Evangelho, sofrendo na carne, muitas vezes o constrangimento de uma sociedade midiática como a nossa, onde não se pode falar um ai, contra os movimentos que o nosso tempo colocou como sendo movimentos sociais, rotulados de tolerantes e intolerantes, e de ultra-religiosos. E ninguém quer fazer isso porque quer ficar bem na fita, porque o Evangelho vai lhe deixar impopular, porque você defender o que você sabe que a Bíblia defende, não vai deixar você popular. Dizer que homem é homem e que mulher é mulher, isso é impopular. Viram a medida que foi impetrada lá em Minas Gerais, numa escola batista Getsemane. Temos aqui uma querida irmã que é diretora de uma escola. E o pastor lá foi chamado pelo Ministério Público de Minas Gerais para responder. Por quê? Ele juntou as crianças, ele disse que não foi ele. Mas enfim, juntou as crianças, fez um vídeo. O que é que dizia no vídeo? Já assistiram o vídeo?
O vídeo só diz o seguinte: Deus fez homem e mulher. Um blog, canal de uma criança aí. Os pais que têm um blog com uma criança, a mesma coisa. O Ministério Público. Estou dizendo isso porque quando Paulo, então, convida Timóteo, Paulo está preso e prestes a morrer. Não sabe-se quanto tempo, mas logo depois dessa carta, Paulo vai ser morto. Paulo é decapitado. E Paulo, então, convida Timóteo. E o convite a Timóteo expõe aquilo que é a missão da igreja. E é por isso que eu queria pensar com você sobre todos os desafios que nós temos como alguém que defende a fé em Cristo. Porque se você acha que está difícil, a tendência é piorar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse evangelho flat, esse evangelho light, que não lhe exige nada, você vai quando você quiser, e se quiser você vai. Se não quiser, acompanha pelo YouTube. Inclusive, pode até fazer a ceia pelo YouTube. Vão dar um jeito até de batizar pelo YouTube, do jeito que está. Eu não tenho nada contra o YouTube, porque a gente está transmitindo pelo YouTube. Mas os irmãos estão aqui presencialmente. E essa sempre foi a marca da igreja. O congregar, o andar juntos. Já dizia o autor aos Hebreus: não deixem de frequentar a comunidade, como tem sido o exemplo de alguns. E quando Paulo então convida Timóteo, ele usa uma expressão que a NVI não usa, só usa no final do texto, mas algumas versões usam a expressão conjuro-te. Alguém tem a versão aí que ele começa com conjuro-te. Essa era uma expressão de jura, judicial. Era como se Paulo estivesse diante de uma audiência, impondo um juramento a Timóteo, mas com uma testemunha de autoridade, que nesse caso é quem? Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, que se você quiser continuar fazendo isso, você vai ter que jurar mediante tudo que eu vou lhe dizer aqui. E é assim que ele começa. A NVI não usa esse termo, ela usa um termo, inclusive ela usa o termo na ordem inversa da formação da frase, ela coloca o termo no final da frase. E ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo, Jesus, essa é a autoridade, é um julgamento, está diante de Deus. Ele diz que há de julgar mortos e vivos, e por sua manifestação, e por seu reino, eu o exorto solenemente. Essa é a versão. Em algumas versões, começa com esse exorto, começa lá em cima. Algumas versões assim, conjuro-te solenemente, mas começa lá em cima. Tanto prova é que quando você inverte a ordem, precisa colocar uma vírgula ali. Né, professor? É assim. Como é que algumas versões começam? Conjuro-te solenemente, diante de Deus e de Jesus Cristo. Então Paulo faz um juramento diante de uma autoridade, impondo a Timóteo as condições desse texto. E aí ele vai dizer qual é a condição, qual é a imposição. É imposição. E isso faz da igreja a igreja. Verso 2: pregue a palavra. Essa é a imposição da igreja. Pregue a palavra. Quer fazer ação social? Faça. Quer ajudar os pobres? Ajude. Quer distribuir roupa? Dar um banho social? Faça. É maravilhoso. Mas não chame isso de evangelho. Evangelho é evangelho, ação social é ação social. E eu não estou dizendo que não tem que fazer, inclusive acho que tem que fazer sim. Há um grupo de irmãos com toda a deficiência que se tem, que faz isso. O que Paulo diz é que a missão primordial pela qual nós nos sentamos no banco de uma igreja, contribuímos com a presença na igreja, é para a pregação do evangelho.
Porque você tem acesso a lugares que eu não tenho, e eu chego em lugares onde você não chega, e onde você chega, o Evangelho chega junto. Onde você chega, a voz de Deus chega junto. Chega nos teus amigos, naqueles jovens lá, que não conhecem o Evangelho que você conhece. Você tem a linguagem deles, jovem. Você tem o cacuete, sei lá, deles. Você tem a linguagem que eles não têm. Então não tem desculpa. A imposição do Evangelho para a igreja, e Paulo diz qual é, meu irmão: pregue a palavra. Essa é a tua função. Mas ele continua: esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo insta Timóteo a pregar o Evangelho, e instando ele a pregar o Evangelho, ele associa a esse Evangelho 3 atividades. Presta atenção: repreensão, correção, exortação. O Evangelho pregado, ele vai promover isso: exortação, correção e repreensão. A bem da verdade é que nós achamos que o Evangelho ele não vai fazer isso. Ele faz. Não estou falando de constrangimento público, não. Eu estou falando o que Paulo também já disse, talvez lá em Gálatas capítulo 6, verso 1, se algum irmão for pego em alguma falta, o que é que você faz? Deixa para lá, tem nada a ver com isso. Não é comigo? É sim. Vós que... Paulo está dizendo que é ele não, viu? Está escrevendo a igreja dizendo: se algum irmão do meio de vocês for pegar alguma falta, vós que sois espirituais, chama o irmão. E faça o quê? Está tudo bem, meu chapa? Isso é a nova era do Evangelho. Esse é o Evangelho 2.0, filho. Venha como está, fique como está, está tudo certo. Chega batendo. Corrija o tal. Esse Evangelho deve promover repreensão, correção, exortação. Numa era onde você não pode dizer nada contra o ato de ninguém, contra a vontade de ninguém, falar disso é um desafio. É ou não é? Não faz muito tempo que o Congresso Nacional, e pejorativamente, queria implementar uma lei chamada a Lei da Palmada, onde o pai responderia se ele corrigisse seu filho. A Bíblia diz: corrija. Ela não manda espancar, mas manda corrigir. E às vezes, se eu me eximir de corrigir em casa, vão corrigi-lo lá fora. O Evangelho é um desafio. Se você não está pronto para esse desafio, o Evangelho não é para você. Você quer que eu diga o quê? Evangelho é para quem compreende desafio. Repreenda, corrija. Não, isso é quem faz é o pastor. É a pastoral comunitária. Tradição cristã antiga chamava isso de pastoral comunitária. Irmão cuida de irmãos. As irmãs cuidam das irmãs, os jovens dos jovens, adolescentes dos adolescentes. E assim a comunidade vai avançando em fé. Mas a gente não quer passar o constrangimento. E nem quer correr o risco de constranger. Tudo isso pelo Evangelho, presta atenção. Aí ele diz: isso tem que ser feito como? Fazendo um espetáculo. Diga o nome dele, manda ele na frente para vir confessar o que ele fez. Não é isso que diz aí? É não. Pior que não. Ele tomou um copo de cerveja. Ele tem que vir aqui na frente. Ele vai ter que dizer o que ele fez. Na frente de todo mundo.
fez uma tatuagem, usou uma calça, como é aquelas calças na metade assim, que é coronha, porque a moda hoje é calça coronha. Qual é o nome daquela calça coronha moda? Vocês sabem, gente. Como é? Não estou ouvindo. Eu não ouvi. Pantacu? Pronto. Não ouvi, desculpa. Pronto. A calça é cortada aqui. Isso já ocasionou disciplina. Por quê? Roupa do mundo. Me diga algum lugar onde você compra roupa e não é do mundo, é de Marte, é de Júpiter e de Saturno. Meu filho, você compra roupa na Riachuelo, divide em 8 vezes, mais disso é juros, que eu também compro lá. Renner, alguns irmãos é Mitchell, Richards, aí já é outro nível. Aí é Olinda para lá, para cá é Northway Shopping. Mas não tem isso. Por que não tem isso? Porque a correção, ela é um instrumento pelo qual esse apenado volta à comunidade de fé. Nem da ceia ele pode ser proibido. Por quê? Porque a disciplina precede arrependimento. E se ele se arrependeu, ele pode? Por que ele não ceia? A Bíblia não diz nada sobre isso. Ela nem toca no tema. Paciência e doutrina. A correção que você faz não é sobre o que você acha. É sobre o que a Escritura diz. Então, se a Escritura não fala de tatuagem, não vale, presta atenção, não vale repreensão. Vale um aconselhamento, vale uma orientação. Está aqui no texto, a não ser que a gente queira pagar. Eu posso doutrinar e disciplinar no que está escrito. No que não tiver, eu posso, e se a pessoa quiser, uma orientação. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu posso fazer tatuagem. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é: quer você coma, quer você beba, ou você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se você faz tatuagem para exuberância corporal, mostrar o braço tatuado, colocar aqui atrás, no cóccix, para expor, filho, o que é que você quer? Fazer uma águia nas costas para andar sem camisa? Uma camiseta rasgada chega até a cintura. Cristo vos chamou em liberdade, mas não use da liberdade para dar evasão à carne. Essa é só a primeira coisa que ele disse. Mas veja, o que é que ele vai dizer? Porque isso é um procedimento. Olha, prega o evangelho, e pregando o evangelho, Lani, exorte, corrija e repreenda, com paciência e doutrina. Agora, veja o que ele vai dizer em relação a esses que vão ouvir. Verso 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que doutrina? A doutrina que você deve incutir na pregação do evangelho. Todo mundo está conseguindo entender. Preste atenção, irmãos, o texto é lógico. Ele diz, você tem que fazer isso. Mas havia um tempo em que não vão querer essa doutrina, não. E eles vão dizer o quê? Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Isso aqui é uma metáfora para dizer assim: isso está incomodando. Eu não consigo ouvir isso. Disseram isso com Jesus. Esse discurso é muito duro. O que é que o texto vai dizer lá em João? Começam a sair um por um. Irmãos, não há comunidade que possa se autocolocar como sendo, não, aqui a gente prega o evangelho pelo talo. A gente se esforça. Se esforça. Veja o que ele vai dizer. A ideia que é uma metáfora, é como alguém faz isso aqui, ó. Incomoda.
É a pregação que vai trazer incômodo. E como reação ao que ele disse no 2, que é pregar o evangelho com paciência e doutrina, qual é a reação deles? Continuarão, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Vamos fazer o quê? Procurar uma igreja onde isso que é dito aqui não é dito lá. E você vai encontrar. Meus irmãos, longe de mim achar que a gente está dizendo que aqui é o melhor lugar do mundo, porque não é. Aqui tem um monte de gente humana, falha, cheio de defeitos, começando por esse que vos fala. Mas diante da cruz do Calvário nós vamos nos reconciliar sempre. Vamos apostar em comunhão. Não vou ficar procurando um lugar onde o discurso me agrade. É isso que ele está dizendo. Eu não resisti à doutrina do Evangelho. Eu não quero isso. O que é que eu faço? Eu procuro outro lugar onde eu quero lá escolher o que eu vou ouvir. É self-service. É o self-service da fé. E você acha. Você vai achar. Se nós quisermos, a gente acha. Alguns vão dizer que isso é uma projeção profética e futura de Paulo. Pois virá o tempo. Eu não tenho dúvida que esse é o tempo. Há exatamente essa mesma hora em que eu estou aqui falando com vocês. Há milhares e milhares de igrejas, com milhares e milhares de mensagens, com milhares e milhares de oferecimentos, com milhares e milhares de anjos, com milhares e milhares de curas. E eu vou para uma igreja, para ouvir o pastor falar contra a minha prática, eu me nego. Eu quero ir para um lugar para me sentir bem. Eu quero sair de lá para cima. Eu quero que o pastor me levante. Primeiro, não sou guincho. A mensagem, ela nunca vai te levantar, porque ela vai contra o teu ego. Ela vai contra o âmago do coração. Mas produz frutos de justiça para a glória de Deus. Produz arrependimento, produz mudança de vida, produz transformação. Mas a mídia não vai apresentar isso, porque isso não dá ibope e nem gera like. E nem lacração. Falar transformação de vida não lacra. Eu quero lacrar na rede. E como é que eu lacro na rede? Dizendo que eu estou vendo um anjo aqui, ele está perto de você, ele vai te tocar. Eu estou vendo uma mão aí, uma mão, é uma mão. Desculpa a ênfase, mas você sabe muito bem que é isso. É colocar uma piscina e fazer uma campanha, o mergulho de Naamã. A pastora veste uma bata e mergulha. Os irmãos pegam os documentos, enrolam no plástico e jogam na piscina. Fica todo mundo e começa a entrar. Pega um cara numa cadeira de roda e joga ele dentro também. Ele saiu paralítico. Está paralítico do mesmo jeito, só que diferente, agora está molhado. Esse é o desafio do seu tempo. Você quer continuar vivendo esse evangelho? Quer continuar esse evangelho? É isso que ele tem para a gente. Vão lhe constranger. Vão chamar você de homofóbico. Já chamaram a Bíblia de homofóbica, mas ninguém foi no Ministério Público. Transformaram os elementos da fé em espetáculo no Sambódromo. Lá em 2018, ninguém foi no Ministério Público. O Ministério Público... Está sendo filmado não, né? Está sendo filmado. Não era para ser filmado não. Agora já foi. Mas aí depois edita, você vai tirar essa parte aí. Porque vão cortar e lacrar na rede. Você vai escolher
exortação, correção, arrependimento. Mas aí ele continua, verso 4. Eles quem? Esses, que estão sentindo coceira, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Ele usa a expressão aqui 2 vezes, ouvidos, contrapondo o que ele tinha dito lá em cima, voltando-se para os mitos. O ambiente onde a Bíblia é escrita é um ambiente grego, professor, cheio de mitos. E os mitos, eles conferiam uma metáfora da realidade. Por exemplo, Narciso dá origem à ideia de alguém que ama tanto a sua imagem, que morre por ela. Vê a imagem. O mito era uma maneira de transferir uma verdade. Trocaram a dinâmica do culto por mensagens mitomaníacas. A gente não prega a Bíblia. A gente prega autoajuda. Esse texto, às vezes, é indigesto, até para a gente ler. Já passou por isso. Já passou a ideia de que você, às vezes, lê um texto, e o texto é indigesto. O texto desce cortando a gente, machucando a gente, transtornando a gente, quebrando-nos. Porque todo dia eu preciso ter contato com as Escrituras, porque todo dia eu esqueço que sou um miserável pecador, dizia Lutero. No verso 5, ele diz, ele começa fazendo um juramento solene, impondo a ele o que ele tem que fazer. Você está lembrado disso? Verso 1. O que é que ele tem que fazer? Verso 2. Pregar. Pregar como? Exortando e corrigindo. Como? Doutrina e paciência. Só que vai ter alguns que vão sentir coceira no ouvido e não vão querer ouvir. Vão sair. Mas ele diz, você, porém, seja moderado. A ideia aqui é equilíbrio. O Evangelho tem que conferir a gente equilíbrio. Eu não posso ser a pessoa do extremo. O Evangelho é o caminho do equilíbrio. Não dá para ser consciencioso com o que acontece lá fora. Mas se essas pessoas entrarem, eu não vou rejeitá-las. Está entendendo? Eu não vou ser consciencioso com o que elas fazem. Mas se entrarem, eu não as rejeito. Aqui devem submeter-se àquilo que o Evangelho diz. Aquilo que ele está impondo para a gente. Suporte os sofrimentos. Melhor do que Paulo, ninguém. Se eu pudesse usar aqui uma palavra de efeito dos nossos dias, sofreu, que só sovaco dá aleijado. Eita, mas não pode dizer isso. Politicamente correto. É chato. Tudo que a gente diz é minimamente esquadrinhado, recortado, colocado. Paulo sofreu. Se Paulo fosse hoje, do nosso tempo, iriam mandar Paulo fazer uma corrente de descarrego. Foi para uma cidade, provocou tumulto, teve que sair corrido. Foi preso em Filipos, teve que sair fugido em um outro lugar por um cesto. Foi passado de um lugar para o outro, o navio afundou. O navio afundou, chegou, a serpente, peraí menino, está com encosto, é? Paulo não seria um exemplo de homem vitorioso. Ele não seria. É por isso que ele diz, suporta os sofrimentos. Todo tipo de sofrimento. Todo tipo de sofrimento. A negação, o constrangimento, o abandono, a algazarra que faz das opiniões que emitimos.
E sem contar aqueles sofrimentos que às vezes tendem a ser mais existenciais. E outras perdas. Paulo continua. Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. A ideia de Paulo de falar de plenamente é cumprir o ministério de maneira cabal. Que ministério? Aquele que ele disse no 2, pregue a palavra. Pastor, eu não sou missionário. É sim. Está vendo a lição corrente aqui? Você é um missionário da igreja local. O ID é para você. Você faz missões indo e ajuda missões orando e contribuindo. Os irmãos estão ouvindo isso na IBD. Mas missões se faz indo, e você pode ir. Você pode ir para um parente. Você pode ir para um colega da escola. Você pode ir para um amigo, pode ir para o diretor. Para terminar, os versos 6, 7 e 8 são versos em que Paulo encaixa isso temporalmente. Vou explicar melhor para vocês. Dá uma olhadinha no verso 6. Eu já estou sendo derramado. Paulo fala do tempo presente, é a colocação presente. No tempo presente, Paulo diz: eu já estou sendo derramado, como oferta de bebida. Algumas versões vão colocar aí libação. Algumas versões aí tem libação. Isso era um tipo de sacrifício em que uma bebida era jogada em oferecimento à divindade. Em alguns casos, jogada sobre uma fogueira. E aquela fumaça que subia era uma oferenda para a divindade. Paulo diz: eu sou essa oferta. Eu sou uma oferta derramada em favor da função que Cristo me colocou, da percepção do pregar, do anunciar, do dizer quem Ele é, de manifestar sua vontade mesmo em tempos tão estranhos como os nossos. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo fala isso no presente, mas Paulo agora também olha para o passado. Vai lá, Juninho, olha o passado. 7. No presente ele diz: estou sendo derramado. Aí ele para e olha para o passado. Olha o passado. Olha o passado de Paulo. Aqui não é ficha suja não. Combati um bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Alguns vão dizer que isso aqui é uma associação com algumas ações daquele tempo. Haviam várias atividades nesse tempo, porque a Grécia era o berço das Olimpíadas dos esportes, e talvez a ideia de combater um bom combate é a ideia de um lutador. Já ouviu falar de luta greco-romana? Tem até, quem gosta de assistir o UFC, tem a luta greco-romana. A ideia é que Paulo, como um bom combatente, ele combateu o bom combate. O que quer dizer isso, Lani? Ele não foi covarde. Paulo lutou todas as lutas, não abriu mão de nenhuma delas. Porque se eu disser isso, vão falar de mim. Se eu falar isso, vão lacrar com o que eu disse. Se eu disser isso, combata o bom combate. E quando você estiver terminando a sua carreira, você pode olhar para o seu passado e dizer assim: como Paulo, eu combati um bom combate. Mas ele também diz: terminei a corrida. A segunda figura é a figura de um atleta. Ele começou e ele vai chegar lá. Não importa como a gente chegue. Talvez como aquela atleta, muitos anos atrás, lembra daquela imagem? Daquela atleta é a última. Todo mundo já tinha terminado. Ela chega cambaleando, vai caindo. Alguém pega ela, mas ela quer terminar. Hernandes Dias Lopes diz: Ele não nos garantiu uma viagem segura, mas nos garantiu uma chegada certa. Não importa como eu vou chegar, de uma coisa eu sei: eu vou chegar lá. Eu olho para o alvo. Lá tem um alvo, lá tem a minha chegada, e eu olho para ele, eu caminho para ele. Ele é um atleta que luta corajosamente. É um corredor que conclui.
mas também é alguém que, olhando para si como um tesoureiro, guardou. O que foi que ele guardou? A fé. Paulo não só fala do seu presente, eu estou sendo entregue, não fala só do passado, combati um bom combate. Paulo olha para o futuro. E qual é o futuro de Paulo? Olha para o verso 8. Agora, me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A coroa que Deus deu a Paulo é a mesma coroa que Ele vai dar a cada um de nós. Olhe para o passado, viva o presente, mas espere o futuro glorioso, em que tudo o que nós passamos aqui será cumprido cabalmente, como Jesus disse: eu mesmo enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Cada sofrimento valeu a pena, cada xingamento valeu a pena, cada lacração no que eu disse valeu a pena. É esse evangelho que você quer? É esse evangelho que você quer servir? Ou será que ele está te causando coceira no ouvido? Ou será que ele te incomoda? Esse é o evangelho. Esse é o evangelho da renúncia, do padecimento, da entrega, da vergonha, do opróbrio, da impopularidade. Mas esse é o evangelho da coroa da vida que Deus vai dar a cada um de nós. E é por isso que, como um bom lutador, não sendo covarde, vamos lutar um bom combate, como alguém que está numa corrida, como atletas que estão correndo. Não importa como chegarmos, cansados, extasiados, desanimados, o importante é que vamos chegar, porque temos guardado o maior tesouro que Cristo nos deu, a fé no nome dEle. Esse é o evangelho que você quer? É esse, e só esse, que Cristo tem para você. Se alguém vos pregar, Paulo disse, um evangelho diferente, não sou eu não. Você tem que aferir o que eu disse. Tudo o que eu disse está no texto. Se alguém pregar um evangelho diferente desse, preste atenção, Paulo diz o quê? Trate como maldito. Tem facilidade demais, tem vitória demais. E eu não estou dizendo que o evangelho não tenha, mas a maior vitória é a vitória do Cordeiro na cruz. E compartilhou essa vitória comigo, e por ele vamos vencer a morte. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Esse é o evangelho que ele tem para a gente. E é por isso que a gente pode dizer, Jesus, ele tem que ser o nosso guia. Por que ele tem que ser o meu guia? Para que eu não sinta coceira nos ouvidos e vá buscar doutores ou pessoas segundo o meu coração, que atendam o que eu quero. Esse é o evangelho. Eu vou dizer uma coisa, mas não é em tom jocoso, e eu nunca disse isso com a palavra, mas entendam, ele é o bom e velho evangelho. Quando eu digo velho, estou dizendo que ele não mudou, é o mesmo evangelho de antes de nós, e o mesmo evangelho de agora. Não adianta colocar roupagem nova,
porque vai ruir, você vai se frustrar, você vai descobrir que foi enganado o tempo todo, que as pessoas te venderam gato por lebre, óleo para isso, farinha para não sei o que, feijão para curar Covid, R$1.000. Alguém quer aí? Tem dificuldade em perceber o que é evangelho? Tem não. A não ser quem quiser ser enganado. Dá 2 pulinhos, 2 gritinhos, aleluia, mexe a mãozinha, pede Jesus que ele vem. Vem não, filho. Só vem com arrependimento, não vem com pulinho, não vem com gritinho não. Ele vem com arrependimento, coração contrito, alma entregue, despojada. Não sinta comichão, não sinta coceira no ouvido. Deus te deu o maior tesouro que você poderia ter, a fé nele. Guarde. Ele é nosso guia. Jesus, Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Amigo e protetor. Ele é. Ele é. O meu bom pastor. E quando Sentiu medo, pavor, temor, confie nele, se entregue a ele. Nele confiarei. Foi nele que Paulo confiou, foi nele que Timóteo confiou. Fraco Somos fracos, mas Deus somos fortalecidos pelo teu poder, pelo teu amor. Se você puder, meus irmãos, vamos ficar de pé e cantar todos juntos. Jesus, meu guia é. Vamos cantar juntos, meus irmãos. Jesus, meu guia é. Declare isso. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, Ele Declare, confie no Senhor, confie no Senhor. Você é fraco, você é limitado, você não consegue, mas Ele dá graça, Ele vai lhe fortalecer. Deus me dá seu poder, seu amor. Eu queria só a igreja cantando junto com o teclado, começando a igreja cantando juntos. Jesus, meu guia é. Pode puxar os meninos, mas depois deixa a igreja cantar. Vamos juntos. Jesus, meu guia é. Declare isso. Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, Declare isso com a força da tua alma. Confie no Senhor. Confie nele. Ele vai te guardar. Combata um bom combate. Conclua a carreira e guarde a fé. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos traz confiança.
Assim como Paulo disse a Timóteo, diz para nós: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, exorte, corrija, admoeste com a doutrina. E mesmo se não quiserem ouvir, vão ficar incomodados, mas seja sóbrio, tenha equilíbrio, combata um bom combate, porque Deus tem a coroa da vitória para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos dá ânimo, e que podemos sair daqui renovados pela tua palavra, animados por ela. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. E os irmãos dizem amém, meu irmão. Saia daqui munido desse evangelho, que esse evangelho nunca vai lhe frustrar. E é esse evangelho que você tem que pregar amanhã, na próxima semana, lá no médico, lá na faculdade, no ônibus, na praça, na feira, na sua casa, no bate-papo com o vizinho. Pregue a palavra, pregue a palavra. Essa é a vitória do Cordeiro, por isso eu prego. Quando eu prego o evangelho, eu estou falando de vitória, a vitória do Cordeiro. Ele venceu e eu posso pregar. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. Eu só vou porque o Cordeiro venceu. Eu só prego porque ele venceu na cruz. Quer falar de vitória? É a vitória do evangelho. É a pregação do evangelho. Ele pode fazer vitorioso em outras áreas? Claro que sim, mas são secundárias. Pode, eu sei que pode. Estou dizendo que não, ele pode, mas é secundário. Coloque a mão ao lado do teu irmão, repete as palavras comigo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, as ricas doces consolações do Divino Espírito Santo seja com você, meu irmão. E não esqueça, combata um bom combate, conclua a sua corrida e guarde a fé. Deus te abençoe. Deus, semana maravilhosa, não esquece. Vai na paz e não peques mais. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz de Cristo. Confiarei.